Nossa aula de hoje, iremos aproveitar para trabalhar uma bateria de exercícios que envolve o assunto análise combinatória. A análise combinatória ela tem várias frentes ou tópicos a serem analisados e trabalhados. Passamos pelo princípio fundamental de contagem, pelos anagramas, pelos arranjos, pelas combinações. Hoje, especificamente, nós iremos trabalhar o princípio fundamental de contagem e com essa abordagem iremos dar ênfase à resolução de exercícios de maneira prática, maneira direta, para que a gente possa ficar seguro dentro do que a gente se propõe a fazer. O primeiro exercício que nós trouxemos diz o seguinte: Flávio planeja ir passear e deseja utilizar uma camiseta, uma bermuda e um chinelo. Sabe-se que ele possui 6 camisetas, 4 bermudas e 5 chinelos. De quantas maneiras distintas Flávio poderá vestir-se? Esse é o típico exercício de princípio fundamental de contagem que nós utilizaremos um método de multiplicação ou técnica multiplicativa. Você busca sempre anotar as informações que você possui. Por exemplo, o Flávio aqui tem 6 camisetas, tem 4 bermudas e tem 5 chinelos. A composição da roupa que ele vai utilizar é uma camiseta, uma bermuda e um chinelo. Pelo princípio multiplicativo, o que é que eu devo fazer? Eu devo verificar o número de possibilidades e colocar como termo da multiplicação. Então, quando eu digo Flávio tem 6 bermudas, eu vou colocar um 6 aqui, não significa dizer que ele vai colocar uma sobre a outra. Isso aqui significa que ele possui 6 escolhas a serem efetuadas. Ele pode escolher entre 6 opções. Bermudas ele tem 4. Então, são 4 tipos diferentes que ele pode escolher. E chinelos ele tem 5 tipos que ele pode escolher. Isso posto, você já sabe, já definiu o que é que o Flávio deseja fazer. Quantas formas distintas o Flávio pode planejar e pode passear de maneira diferente na sua vestimenta? 6 vezes 4, 24. 24 vezes 5, 120. A nossa resposta, portanto, seria 120. Na questão de número 2, nós temos o seguinte: uma prova possui 10 questões de múltipla escolha, onde cada uma possui 4 opções distintas. Qual a probabilidade de um aluno do 2º ano do ensino médio do Colégio Professor Vanques acertar todas as alternativas apenas marcando o gabarito? Isso aqui traduzindo, qual é a probabilidade dele acertar todas chutando? Obviamente, isso aqui é um mundo fictício, um mundo que não existe, porque você não tem nenhum aluno do 2º ano que seria capaz de fazer isso. Então, o que é que você tem que fazer? Cada questão apresentada nessa sua prova tem 4 opções. Então, isso aqui são questões tipo múltipla escolha, é como se eu tivesse aqui, por exemplo, ABCD. Você está trabalhando com a prova com 10 questões. Então, você faz isso aqui, ó. Colocaria os termos correspondentes às 10 questões num processo multiplicativo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 termos. Bom, a montagem ela pode se dar de tal maneira que você venha poder confundir. Cuidado para não confundir. Por exemplo, 10 questões. Não vai colocar 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Não, você vai colocar a quantidade de opções que você tem a escolher. Cada questão você tem 4 opções. E essas opções se repetem nas demais questões. Então, amigo, você tem para a escolha dessa prova o 4 10 vezes. 4 elevado a 10. Outra maneira de escrever isso, eu poderia escrever 4 elevado a 10 assim, isso aí vai depender muito das alternativas. Como eu suprimi as alternativas para nós termos mais tempo e espaço para resolver exercícios, você poderia encontrar também o 4 fatorial na forma de potência, que seria 2 ao quadrado, e essa resposta também poderia ser apresentada assim, ó, que você ia fazer o 2 vezes 10. Então, eu teria 2 possibilidades de respostas aqui. Você poderia encontrar 4 elevado a 10 ou 2 elevado a 20. E qual seria a probabilidade? A probabilidade do aluno acertar seria 1, olha só que maravilha, 1 em 2 elevado a 20.
A probabilidade de você tirar um 10 chutando as 10 questões seria 1 em 2 elevado a 20. É difícil demais da conta conseguir acertar 10 questões no chute, literalmente. E olha que essa questão aqui, eu coloquei só com 4 opções. Normalmente a gente trabalha até a letra E, seriam 5 opções, então a potência passaria a ser 5 elevado a 10. Ou seja, fazer um produto do 5 10 vezes, essa calculadora de pequeno porte não tem sequer dígitos para efetuar essa operação. Na questão de número 3, nós temos aqui, quantos números de 5 algarismos distintos existem? É muito interessante você ter o cuidado de analisar se não existe a palavra distinto, sem repetição, com repetição, porque isso vai influenciar na montagem do processo multiplicativo. Quando a gente fala em formar números, nós temos infinitos números e nós temos 10 algarismos. Os algarismos são apenas do 0 ao 9. Então, aqui eu tenho um conjunto de 10 elementos. Já os números, nós temos uma condição infinita. Para eu saber quantos números de 5 algarismos distintos existem, eu vou fazer o quê? Montar 1, 2, 3, 4, 5. Bom, quando se fala em distinto, a gente está se referindo a não repetir. Quantas opções eu tenho para trabalhar? 10. Aí eu faço isso aqui, ó. 10, 9, 8, 7, 6. E eu alerto a você. Cuidado com esta posição. Motivo. Nesta condição, do jeito que está aqui, você vai errar o exercício. Motivo. Quando a gente vai montar números, a primeira posição ela tem que ser ocupada por todos, exceto pelo zero. Se você escrever, por exemplo, 0,42, esse número não tem 3 algarismos, você só vai considerar 2. Isso a gente pode ver facilmente quando a gente digita um número numa calculadora e puxa para qualquer tipo de operação, esse zero vai sumir. Então, meus amigos, ao invés de ter uns 10 aqui, nós teríamos quem? 9. Então, nós ficaríamos com 9, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6. Essa seria a nossa conta, tá? Então, ficaríamos com quanto? Vamos ver quanto é que vai dar essa criança aqui? 9, 9, 8, 7, 6. 27.216. 27.216 seria a quantidade de termos que a gente tem, tá? Conferindo aqui, ok. Então, qual é o detalhe importante dessa questão que eu coloquei aqui? Com relação à palavra distintos, eu vou diminuindo um termo em cada multiplicação. E com relação à posição inicial, não admite zero. Isso na montagem de números. Se eu estivesse, por exemplo, trabalhando com formação de senhas, o zero na posição inicial não tem problema. O problema que a gente tem aqui, a observação a ser efetuada é na montagem de números. Questão de número 4. Aqui tem uma senha. Senha tem problema com usar o zero? Não. Uma senha é composta por 2 letras e 4 algarismos. Uma senha é composta por 2 letras e 4 algarismos. Anote as informações. Anote as informações para que você possa se situar. Ademar esqueceu essa senha que permite acesso à sua conta bancária. Tentou lembrar e conseguiu confirmar 2 detalhes. O primeiro, que a senha foi confeccionada utilizando 2 vogais. Bom, já é um bom começo. Por quê? Porque de um universo de 26 letras você caiu só para 5, né? A segunda informação que ele lembrou, o último algarismo da senha era o 7. O último algarismo da senha, ele lembrou qual era. Olha como ele está com a memória boa. Qual é a sua senha, seu Ademar? Eu não sei de certeza, mas eu sei que são vogais, as 2 primeiras, e lá no finalzinho tem um 7. Se começar a arriscar quantas tentativas no máximo, seu Ademar, aqui é um A, teria que efetuar para garantir acertar sua senha. Ou seja, que a pergunta é o seguinte, seu Ademar não lembra, né? Então ele sabe que são vogais, então ele começa a colocar as vogais lá e os algarismos.
quantas tentativas no máximo ele vai ter que fazer para acertar essa senha. Pode ser que ele acerte no começo, mas pode ser que ele acerte só lá no final. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que montar isso aqui, ó. Letra, letra, algarismo, 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 algarismo. Bom, vamos lá nas letras. Eu sei que são vogais, ele não disse se eram repetidas ou não. As vogais eu vou trabalhar com o universo de 5 possibilidades, ó. Aqui eu tenho 5 possibilidades, então faz 5, 5. Uma coisa também que ele falou para nós é que lá no final ele sabia que tinha um 7. Cuidado para não colocar o 7 aqui. Porque quando você coloca o 7 aqui, você vai multiplicar como se existissem 7 possibilidades. Não é o 7 que entra aqui. Quem entra aqui é o número 1. Vanks, por que entra o número 1? Porque ali só existe uma possibilidade, o algarismo 7. Nos demais pode ser qualquer um, mas lá no final tem que ser o 7. E como é que eu vou fazer com os outros? Como ele não citou que não existe nenhuma restrição com relação à repetição dos algarismos ou letras, quantos algarismos nós temos? Nós temos 10. Então vai ficar 10 vezes 10 vezes 10. Se o seu Ademar tivesse lembrado que os algarismos eram diferentes, você tinha que fazer 10 vezes 9 vezes 8. Como ele não cita isso, você permite a repetição, pode fazer diretão, como eu fiz aqui. Como é que vai ficar isso aqui? 5 vezes 5, 25. Nós temos aqui 10 vezes 10 vezes 10. A multiplicação com múltiplos de 10 ela é muito simples, basta contar os zeros. 3 zeros ali, 1, 2, 3. Então, seu Ademar, fique tranquilo. Se o senhor não lembra a senha, o senhor começa a tentar e anotar, no máximo o senhor vai ter que fazer 25.000 tentativas. E aí é uma garantia de que o senhor vai conseguir, desde que o senhor anote tudo direitinho e não confunda. Questão de número 5. Um casal e seus 6 filhos vão ser colocados lado a lado para tirar uma foto. Se todos os filhos devem ficar entre os pais, de quantos modos distintos os 6 podem posar para a foto? Bom, se eu tenho pai, mãe e 6 filhos, significa dizer que eu tenho que ter 8 lugares. O primeiro passo é esse. Então, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bem, ele disse que os filhos devem ficar entre os pais. Então, é aqui, ó. Esta posição e essa daqui não pode ser para filho. Filho é aqui. Bom, quantos filhos você possui nesse grupo? 6. Quantos podem sentar aqui na primeira posição? 6. Vamos que você vai colocar todo mundo numa cadeira só? Não. Este 6 significa qualquer um deles. Quando você for para o próximo, você vai colocar 6 ou 5? Você vai colocar 5. Por que eu coloco 5? Porque um filho já está sentado. Não vai colocar mais tentativa de substituição. No próximo, já tem 2 ocupando lugares? 4. Próximo, 3, 2, 1. E com relação a pai e mãe? Olha aqui. Não basta você colocar o pai numa ponta e na outra, porque você pode ter o pai à esquerda e a mãe à direita, você também pode ter a mãe à direita e o pai à esquerda. Então, são 2 possibilidades, tá, amigos? Então, pai ou mãe? 2. Como já sentou uma aqui? Uma. Pronto, é essa a montagem. Não pode esquecer de pai ou mãe nas extremidades. E aí você vai fazer aqui, ó. 2 vezes 6, 12, vezes 5, 60, vezes 4, 240, vezes 3, 720, vezes 2, 1.440. Esta família de um casal e 6 filhos podem sentar-se e tirar uma fotografia, fazer uma foto de 1.440 maneiras distintas com os pais na extremidade. Questão de número 6. Paula possui 12 livros distintos, sendo 5 de geometria, 4 de álgebra e 3 de raciocínio lógico. Essa Paula tem bom gosto. Olha só a biblioteca da Paula. 5 livros de geometria, 4 de álgebra e 3 de raciocínio lógico. O número de maneiras pelas quais Paula pode arrumar esses livros em um instante de forma que os livros de mesmo assunto permaneçam juntos.
Quer dizer, então, Vanks, que ela quer que os livros de geometria fiquem sempre juntos, os de álgebra sempre juntos, raciocínio lógico sempre juntos. Exatamente. Quantos lugares você precisa disponibilizar? 12. Porém, antes de você se preocupar em colocar os 12 juntos, você tem que fazer uma montagem dentre o próprio grupo de assuntos. Como assim? Você vai pegar aqui geometria, e geometria você tem 5 livros, não tem? Então, olhe para cá o que eu estou fazendo. Ó. Como você tem 5 livros em geometria, você vai disponibilizar a arrumação dentro do próprio grupo. Como é que ficaria isso? 5, 4, 3, 2, 1. Eu posso arrumar dentro do grupo. Estão juntos, porque ela quer que cada disciplina fiquem juntos. Então, ficaria quantas possibilidades aí? 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Vezes 2, 120. Guarda esse número. Álgebra, são quantos livros? Vanks, ela tem 4 livros. Então, você vai fazer o quê? Você vai disponibilizar 4 espaços dentro do grupo de álgebra. Como é que ficariam as possibilidades? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui vai me dar quanto? 24. Raciocínio lógico. 3 livros. 1, 2, 3. Como é que fica a distribuição? 3, 2, 1. 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6. Detalhe, o que eu fiz aqui nada mais, nada menos, foi fazer o 5 fatorial, o 4 fatorial e o 3 fatorial. Além disso, tem uma situação importantíssima, porque às vezes o aluno chega aqui e diz assim, agora eu vou fazer 120 vezes 24 vezes 6, terminou o exercício. Cuidado, não terminou. Vanks, por que não terminou? Porque você lá na estante pode colocar o livro de geometria, álgebra e raciocínio lógico na sequência, não pode? Você pode colocar raciocínio lógico, geometria, álgebra. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que você, dentro da disposição dos livros, você pode agrupá-los de 3 maneiras diferentes. Começar com geometria, depois álgebra, depois raciocínio lógico. Começar com raciocínio lógico, passar por geometria e, por final, colocar álgebra. Então, você tem quantos aqui? Você tem 3 grupos, não é? 3 grupos de livros. Então, você teria que fazer como? 3 vezes 2 vezes 1, 6. Então, meu querido amigo e minha querida amiga, a sua resposta não seria somente aquela multiplicação daqueles 3 termos. Você tem que multiplicar também com quem? Com 6. Então, vai ficar assim, ó, 120 vezes 24 vezes 6 vezes 6. Vamos ver quanto que dá isso aqui. 120, 24, 6, 6. Vai te dar 103.680 possibilidades de arrumar esses livros. Então, a Paula, ela pode ter 103.680 possibilidades de fazer essa arrumação. Ok? Vamos lá. Questão 7. Quantos números de 5 algarismos distintos podemos formar com os dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ó, ele não me dá aqui o universo do total dos algarismos de 10 termos, ele só me dá até os 6. Ele me deu 7 algarismos. Então, eu vou fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Distintos. Quantos você tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você tem 7. Então, como é que ficaria isso? 7, 6, 5, 4, 3. Depois de você fazer isso, você vai lembrar de um detalhe que eu lhe ensinei, que na montagem de números, a primeira posição não pode ser ocupada pelo 0, porque senão você não fica com 5 algarismos distintos, você fica só com 4. O 0 não vai contar. Então, o que é que eu vou fazer aqui? 7 vezes 6 dá 42, 42 vezes 5 dá 210, vezes 4 dá 840, vezes 3, 2.520. Deixa eu conferir aqui. 7, 6, 5, 4, 3. 2.520. Beleza? Então, detalhes aqui dessa questão. O 0 não pode entrar à esquerda. Você tem que ir diminuindo porque ele falou em algarismos distintos. Vamos à questão de número 8. Num restaurante são oferecidos 5 tipos de carne, 4 tipos de massa, 6 tipos de salada e 4 tipos de sobremesa. De quantas maneiras diferentes podemos escolher uma refeição composta por uma carne, uma massa, uma salada e uma sobremesa?
Mais uma vez, um processo multiplicativo. Eu sei que eu tenho carne, 5 tipos. Saladas, massas eu tenho 4. Saladas eu tenho 6. E sobremesas eu tenho 4. Como eu vou fazer a composição de uma refeição que tem carne, massa, salada e sobremesa, eu devo fazer um processo multiplicativo com as possibilidades apresentadas. Então, quantos tipos de carne você tem à escolha? 5. Quantas massas? 4. Quantos tipos de salada? 6. Quantas formas de escolher a sobremesa? 4. Então, nesse restaurante, com essa composição de escolhas, você poderia fazê-la em quantas possibilidades? 5 vezes 4, 20. Vezes 6, 120. Vezes 4, 480. 480 maneiras distintas de você se alimentar. Na questão de número 9, diz assim: para fazer uma viagem entre 2 cidades, pode-se utilizar 5 meios de transportes distintos. Se não se utilizar na volta o mesmo meio de transporte usado na ida, então pode-se escolher os meios de transporte em um número de quantos modos? Muito fácil. Vamos imaginar aqui a cidade A e a cidade B. Nós temos aqui alguns meios de transportes. Um total de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Na ida, eu tenho quantas escolhas possíveis? 5. Na volta, eu também teria 5. Porém, ele disse que você não utilizasse o que você utilizou na ida. Então, vai ficar como? 5 menos 1, 4. Qual seria a minha resposta? 5 vezes 4. Eu iria ter 20 opções. Na questão de número 10, a gente continua com essa história de viajar. Para ir da cidade A para a cidade D, eu quero sair da cidade A, eu quero ir lá para a cidade D. Beleza? Obrigatoriamente, a gente vai ter que passar pela cidade B e pela cidade C. Então, beleza, daqui a cidade B e a C no meio do caminho. Tá? É como se você fosse para Ji-Paraná e tivesse que passar em Pimenta Bueno e Cacoal, por exemplo. Sabendo que existem 6 estradas de A para B, nós temos 6 estradas de A para B, 5 estradas de B para C, 5 estradas de B para C e 4 estradas de C até D. Nossa, que cidades fartas de opções, né? De quantas maneiras distintas podemos ir de A para D e voltar? Eu quero ir e voltar. Você quer fazer a ida e quer fazer a volta. De onde, Vanks? De A até D e depois de D para A. Sem que no retorno façamos utilização de estradas que utilizamos para chegar até D. Então, ele não quer que você repita o caminho que você fez. Então, vamos aqui. Vamos fazer a ida e vamos fazer a volta. Muitas estradas, né? A ida, você tem quais opções de escolha? Vamos lá. De A para B, 6. De B para C, 5. De C para D, 4. 120. Vamos voltar. Na volta, de D para C você tem 4. Porém, você não pode repetir, fica 3. De C para D você tem 5. Como você não pode repetir a que você utilizou, vai colocar 4. De B para A, que são 6, você não vai repetir a que você utilizou na ida, cai para 5. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5, 60. Então, a minha resposta seria 120 vezes 60. 12 vezes 6 dá 72. Você acrescenta 2 zeros. Esse seu passeio tem 7.200 possibilidades de serem concretizados de acordo com a exigência que você fez. Questão de número 11. Quantos são os números pares de 4 algarismos e começados por um algarismo ímpar? Interessante aqui. Par, ele precisa ser par, e que inicia por ímpar. Então, vamos pensar aqui. Quais são os algarismos que eu tenho? Do 0 ao 9. Quantas possibilidades eu tenho de escolha? 10. Bom, ele disse que ele tem que começar por ímpar. Então, ele tem que começar com quem? 1, 3, 5, 7, 9. Então, aqui, 5. Vanks, você vai colocar o 5, mas esse 5 é o algarismo 5? Não. Esses 5 são as
possibilidades. Isso aqui, esses 5 representam ou 1, ou 3, ou 5, ou 7, ou 9. E ele diz que esse número é par. Para um número ser par, o que a gente faz? A gente olha lá para o final. Ele tem que terminar em quê? 0, 2, 4, 6 ou 8. Para que seja par, ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Quantas possibilidades tem aí? Também tem 5. Então, as restrições são nos extremos. No início, tem que ser ímpar. No final, tem que ser o número par. Então, para ser par, ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Dentro do número, não importa. Ele falou em restrição de não poder repetir? Não falou nada. Então, aqui eu tenho quantas escolhas? 10. E aqui também. Então, você vai ficar com 5 vezes 10, vezes 10, vezes 5. 5 vezes 5 dá 25. Coloque mais 2 zeros. Você tem 2.500 números pares de 4 algarismos que começam por um algarismo ímpar. Questão de número 12. De quantas maneiras podemos escolher um chefe, um tesoureiro e um secretário? Eu quero escolher um chefe, um tesoureiro e um secretário. Bom, processo multiplicativo, você sempre vai ter que fazer isso. Para um clube, sendo que há 8 candidatos a chefe, 8 candidatos a chefe, 15 candidatos a tesoureiro, posso escolher qualquer um dos 15, e 5 candidatos a secretário. Pronto, está montado. Como é que eu faço isso, Vanks? Muito simples. 8 vezes 15 vai dar quanto? 120. 120 vezes 5 vai dar quanto, Vanks? 600. Então, para montar essa chapa da diretoria de um clube, você tem 600 opções de escolha do chefe, da tesouraria e da secretaria. Questão de número 13. Carol nasceu em um dia par. Carol nasceu num dia par. De um mês ímpar. De um ano par. Que legal, Vanks. O que você quer dizer com isso? A Carol nasceu no dia par, no mês ímpar, no ano par. Sabendo que ela nasceu após 2001 e antes de 2020, ela nasceu aqui, ó. Ela está na sua geração. Quantas são as possíveis datas de nascimento da Carol? Possíveis datas de nascimento da Carol. Que interessante. Quantos dias pares nós temos? 15. De 30 dias do mês, nós temos 15 pares. Mês ímpar, todos os mês ímpares têm 30 dias. Tá? Então, eu tenho quantos mês ímpares? 6 meses. Anos pares, quem é que você tem aqui dentro desse grupo? Você tem o 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você tem 10 anos pares. Quais são as possibilidades de data de nascimento para Carol? Você vai fazer o quê? Dia, o nascimento nosso é dia, mês e ano da Carol do mesmo jeito. Quantos dias possíveis para Carol ter nascido? Como nasceu num dia par, 15. Quantos meses, como ela nasceu no mês ímpar? 6. Quantos anos? Ela nasceu entre 2001 e 2020. Nós temos 10 anos pares. Então, quantas são as possibilidades de data de nascimento da Carol? 15 vezes 6. Dá 90. 90 vezes 10. A Carol tem 900 datas possíveis de nascimento. Questão de número 14. Quantas senhas com 4 algarismos diferentes podemos escrever com os algarismos de 1 a 9, não tem o 0 aí, desde que a senha forme um número maior que 6.000? Então, vamos lá. Para o número ser maior do que 6.000, quem é que pode entrar aqui na primeira posição? O 6, o 7, o 8 e o 9. Qualquer um desses. Eles devem ser números diferentes, então você não pode repetir. O que você vai fazer? Como tem senha não tem nenhuma restrição. Então, quantas possibilidades é aqui? 4. Qual é o seu universo? Você tem 9 opções.
Por que não são 10 antes? Porque o 0 não está aqui. Bom, 9 opções. Você já usou uma, não já? Então aqui ficou o quê? 8, 7, 6. Então você vai ficar com quem? Com 4 vezes 8, 32. 32 vezes 7 vezes 6. 1.344 possibilidades de formação desta senha. 1.344 senhas. Observe, para ser maior do que 6.000, você só pode colocar na primeira posição 6, 7, 8 e 9. E para a gente fechar essa sequência de exercícios, a questão de número 15 diz o seguinte: um técnico de um time de futsal possui à sua disposição 10 jogadores, dos quais 2 são goleiros. Apenas 2 pegam no gol. E os demais jogam em qualquer posição. Os outros 8 são polivalentes. Olha que maravilha. Todo mundo diz que joga em toda posição. Jogador que diz que joga em toda posição, não joga em nenhuma. Qual o número de formações distintas que o treinador pode fazer? Bom, o time de futsal, para quem não joga, são 4 na linha e o do gol. Essa seria a montagem do time de futsal. Quantas possibilidades você tem para goleiro? 2. Para os jogadores, primeira posição, como eles são polivalentes, 8. Depois, 7, 6, 5. Por que eu vou diminuindo? Porque o jogador que já está numa posição não pode disputar outra, né? Aqui vai ficar 5 vezes 6, 30. 30 vezes 7, 210. 210 vezes 8, 1.680. 1.680 vezes 2, 3.360. Vamos conferir essa conta aqui. 2, 8, 7, 6, 5. 3.360. Com isso, a gente fecha essa bateria de exercícios de análise combinatória, esperando que você tenha tirado algumas dúvidas e que possa, quando se deparar com esse tipo de exercício, se sair muito bem.